Canadá. Começa agora mais um Pode deixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode deixar. Eu sou Massaro Rocha, falando de Ottawa, capital desse país, para falar hoje de um assunto que vocês muito estão interessados. Se você não está, é bom você estar. E vai falar exatamente sobre eleições no Canadá. Vai falar o que acontece, como as coisas acontecem, como são, quem são os candidatos e, afinal de contas, o que vai ser o nosso futuro a partir de hoje, porque a gente vai estar escolhendo um primeiro-ministro muito em breve. E, para me ajudar nessa tarefa monstruosa, porque eu não sou maluco para fazer isso sozinho, convidei aqui meu justo, querido, amado e falante amigo João. João, seja bem-vindo de volta ao programa. Como é que você tá? Opa, tudo bom aí, Vataro? Tudo bom aí, galera do Canadá Agora? Aqui eu tô de volta, eu sou João Gonçalves, também conhecido João Jotão. Falei aí há um pouco mais de um ano atrás sobre como preparar para migrar. Agora eu já sou um imigrante, mas ainda estou na capital do Brasil para resolver algumas coisas pessoais e estarei em Toronto no início do ano que vem. Que mágico! Agora que eu me toquei, nós estamos ambos falando de capitais do país. Exatamente, de capital para capital. Nada mais político que falar de Planalto Central para Planície Central. Então... Oh, meu Deus. Então, falando diretamente da Roça Central, estou eu, aqui no interior. Eu falando do Cerrado Central. Do Cerrado Central. Agradecer aí pelo convite. Eu até tenho esse tino aí de acompanhar a política desde pequeno, perguntado pro meu pai na eleição do Collor, tentando entender as maluquices do Brasil. Cheguei a estudar ciência política por 2 anos, fiz um NB, entrei em 99 e por causa do Banco do Brasil eu larguei em 2002, nunca tive a chance de revisitar, mas eu sempre mantenho contato. O meu padrinho de casamento é cientista político, rapaz. Grande Naue Bernardo, um alô aí para você, Naue, escutar aí. Espero que eu não fale besteira demais, porque eu fiz o curso pela metade. Eu matava a aula de teoria política moderna, fuga do PM da faculdade. E você nunca pensou em entrar no Instituto Rio Branco, assim, para seguir uma carreira? Pois é, curiosamente não. Agora, curiosamente, minha esposa, Ana Clara, quando a gente se conheceu, ela estava estudando pro Rio Branco. Nossa. Assim, devido à progressão da conjuntura, ela descartou a carreira diplomática mais ou menos na época que nós começamos a fazer esse plano no Canadá. Então, mas quem sabe, de repente, a gente não... Você não vira embaixador canadense, né, cara? Olha só. Pô, embaixador do Brasil em Ottawa. Olha que lindo. Aí, presidente, eu sei fritar hambúrguer, tá? E se precisar, aprenda a fazer poutine. Olha só, integração cultural nacional. Segundo. Ai, meu senhor. Mas vamos falar para o que interessa, porque hoje a gente vai condensar nesse programa em 2 partes. A primeira parte a gente vai fazer um apanhadão de como é o sistema eleitoral canadense, como é que funciona essa questão de eleição, quem vota, quando vota, escambau. E a segunda parte a gente vai entregar os candidatos para primeiro-ministro para esse ano. Então a gente vai dar um geralzão. Por sinal, se meu querido amigo do Xadrez Verbal estiver ouvindo, meu querido Felipe, um grande abraço para você e para o Matias. E sabe que foi uma grande inspiração de montar isso daqui, foi o trabalho de vocês. Então, é isso daí. Um grande abraço para vocês. Vamos cair de cabeça. Joãozinho, então, primeira parte, né? Eu montei aqui, durante meus vastos horários livres, um pequeno apanhado do que é o sistema canadense. Sim, sim. Eu vou dar uma corrida rápida e a gente vamos tentar explicar isso de outra maneira e vamos tentar fazer uns comparativos com o Brasil, né? Mas aí, porque por sinal, assim, tem muitas diferenças, algumas
detalhes, mas algumas diferenças são gritantes. E eu notei, observando as conversas de gente, dos brasileiros aí, inclusive de citizens, gente Sim. que é cidadão há anos e anos, que ainda não entendeu importantes diferenças e não está vendo muito sentido no rumo das eleições. A pessoa ainda tem na cabeça o sistema político eleitoral brasileiro, Sim. a política brasileira, e é importante entender que são coisas completamente diferentes, apesar do Canadá também estar nessa vibe divisiva aí do resto do mundo, mas continuam canadenses. Pois é. Então, olha só, como funciona o sistema eleitoral canadense? Então, o Canadá é uma democracia parlamentar, onde o partido que controla o maior número de cadeiras na legislatura informa o governo. Então, hoje, tem 338 assentos na Câmara dos Comuns, que representam mais ou menos os setores eleitorais, os distritos eleitorais do país. Né? O candidato que ganhar mais voto dentro de um setor é eleito. E o partido que tiver mais candidatos eleitos acaba se tornando o partido, o governo em questão. Sim. E o parlamento acaba votando para tornar o líder do partido como primeiro-ministro. Na verdade, essa última parte é puramente pro forma, né? Porque o cara já está ali, o cara já ganhou. O cara a liderança já é escolhida aí alguns anos antes, até porque tem que articular toda a campanha política. Enfim, muitas coisas são iguais, só muda de endereço. Não é todo lugar que é como aqui no Brasil, que o candidato é definido 2 meses antes da eleição, ou quando já teve aqui caso do Distrito Federal, onde o candidato caiu e a vice entrou no dia seguinte ao primeiro turno. Então, assim, o candidato por 3 semanas. Então, o Canadá, felizmente, funciona de forma muito mais estável. Eu acho que a gente já começa daí, né? Porque você falou em vice. Aqui não tem vice, né? Assim, o sistema é diferente, né? Porque você tem o chefe de governo, que é o Prime Minister, e assim, a coisa mais próxima que você teria de vice, mas é muito pro forma, seria o Governor General. Sim. Mas ele é apontado pelo Prime Minister, ele é aprovado pela casa. A rainha ainda, né, cara? A rainha, então assim, e ele faz pouquíssimas coisas, assim, são coisas eminentemente administrativas. Uma delas que me chamou a atenção é dissolver a casa a pedido do Prime Minister ou de um voto de não confiança. E também é outra diferença fundamental com o Brasil, porque no Canadá começa que a eleição do executivo e do legislativo é um único processo. É um único processo. É uma votação, os 338 ridings, que são chamados aí os distritos eleitorais, e a partir dessa escolha que o mais votado, que é outra diferença fundamental para o Brasil, é o first past the post, o primeiro que chegar leva. E se esse cara tiver mais de 50% dos votos, não precisa fazer mais nada, porque o partido dele sozinho vai formar o governo. Exato. Se ele tiver 50% mais um, ou seja, seria 170 na configuração atual do Canadá. Se ele tiver 169, ele precisa pegar um parlamentar de algum outro partido e formar uma coalizão, porque senão ele corre o risco justamente da situação de no confidence vote do resto da casa e o parlamento ser dissolvido e ter novas eleições, que é a coisa mais próxima que o Canadá vai ter de um impeachment. Então, enquanto que no Brasil você tem eleições separadas, você tem a eleição do executivo, no caso presidente, né, que é voto 100% popular. É uma eleição direta. É uma eleição direta. No Brasil, ela é dividida em 2 turnos. Se a eleição tivesse sido assim aqui no Brasil, a eleição ia acabar no dia 7 de outubro. E se fosse... Estou assim,
jogando como se só valesse o voto popular, o Bolsonaro já tinha feito maioria. Aliás, ele não teria feito maioria. Não teria feito maioria. Ele teve 46% dos votos. Então, mas só que aí também a eleição legislativa também é diferente. Então, no Brasil, você também tem a divisão de deputados, número por estados, no mínimo 8, no caso de Brasília, e São Paulo, que são, se não me engano, são 70. Então, assim... O termo técnico é uma caralhada. Assim, no total, 513 deputados. Mas a diferença fundamental é a forma como a eleição funciona. No Canadá, o sistema é distrital. Você tem cada regiãozinha ali. Uhum. O candidato mais votado naquela região é eleito. Ponto. Acabou. E você sabe para onde seu voto está indo. O grande problema do sistema eleitoral brasileiro não é nem o sistema do executivo, porque ele, embora se possa questionar aí a forma como o sistema funciona devido à densidade demográfica brasileira, de certas regiões serem abandonadas por não terem valor político estratégico. Então, assim, um político não vai fazer no Amapá a mesma campanha que ele vai fazer em São Paulo, porque o Amapá não tem 1 milhão de habitantes, São Paulo sozinha tem 45 milhões de habitantes. Então, é melhor ele ganhar 70% dos votos em São Paulo do que 100% dos votos no Amapá. Enquanto que no Canadá, ele consolidou aquela riding dele, ele esquece que existe. Acabou-se. Não vai fazer mais nada. Tanto que na eleição atual você tem lá a Alberta, que está definida, assim, 34 cadeiras para os conservadores, eles abandonaram a província. O governador de Alberta está fazendo campanha em Toronto. Então, tem efeitos colaterais nos dois sistemas, mas a questão do sistema eleitoral brasileiro, a zona que é do legislativo, é porque você tem os partidos, tem a lista dos partidos, esses partidos formam coligações, cada estado tem sua composição própria de coligações, então você pode ter, por exemplo, aqui no Distrito Federal, você teve o Democratas com um PSDB. Lá em São Paulo já foi Democratas com PSL. Teve estado que foi PSL com PT ou com PSOL, alguma coisa assim. Não tem uma constância, né, imagina o Green Party com o People's Party of Canada formando uma coligação eleitoral por conveniência política. Por quê? Porque quando você vota no candidato daquela coligação, todos os votos são computados ao longo da eleição. Chegou a apuração dos votos, é feita uma fórmula chamada quociente eleitoral em cima da população da população eleitoral do estado versus o número de vagas disponíveis. Aí ele chega num voto, por exemplo, aqui em Brasília, se não me engano, você precisa de 60 mil ou 50 mil votos para garantir uma vaga de deputado federal. Daquela coligação sempre teve 120 mil votos. Então ela vai eleger 2 deputados. Uhum. Os dois mais votados naquela coligação vão ser eleitos na ordem até eles cumprirem todo o quociente eleitoral. E aí você tem um problema sério no Brasil que eu chamo o famoso efeito Tiririca. Se você lembra do Tiririca, eu vou bater em você, Tiririca. Você estava redondamente enganado. O Brasil é o lugar da zoeira, não tem limites, inclusive para piorar. Mas enfim, ele teve milhões de votos, 2 milhões de votos, uma coisa absurda. Insana. Aí na hora de dividir o quociente eleitoral lá do estado de São Paulo, ele elegeu sozinho 12 ou 13 da coligação. E aí você teve num efeito colateral, não foi em 2010, mas em 2014 você teve o Tiririca, que foi eleito, e teve menos votos, mas ainda assim ele puxou até o Sérgio Reis, que estava Sérgio Reis, o cantor, lembra? Sertanejo, saudoso, ele teve 2 mil votos.
Aí você tem uma situação onde você passa na frente de um monte de outros candidatos que tiveram uma votação expressiva, porém o partido não alcançou o mesmo desempenho de quociente eleitoral ou a coligação, o que leva a outro problema. O brasileiro não realmente votando. O voto vai para um candidato X, mas se o candidato Y da mesma coligação tiver mais votos que o candidato X, o meu voto vai para ele. Nossa, eleito. Então, então você não sabe nem para onde está indo seu voto no final das contas. Exatamente, você está completamente perdido no seu voto. Tudo bem, o sistema distrital tem outro efeito colateral grave. Estamos com 6 partidos no Canadá. Vamos dizer que tá aquela riding, então, sim, a disputa do cão, do cacete. Uhum. Os 6 candidatos têm 16,6% dos votos. E aí ganha o candidato, sei lá, dos conservatives naquela riding com 16,7% dos votos. Você jogou no lixo 83% dos votos naquela riding. Então, você pegou o voto do resto da maioria dos eleitores e você disse: tchau. Foda-se. Tchau. Seu voto não elegeu o teu candidato, então seu voto foi para a lata do lixo. Então, assim, no Brasil, os votos são integralmente computados nesse sentido. Sim. Então, assim, há uma democracia plena, mas ao mesmo tempo há uma democracia extremamente confusa, porque você não... por causa dessa zona de coligação e tudo, você não faz a menor ideia de que direção de voto tá indo. Em 2014 eu cometi esse erro, olhei, vi proposta de candidato para deputado Sim. federal e votei num candidato que estava com uma proposta boa, um pacote de proposta legal, e ele defendia na época a minha bancada, que era dos concurseiros, e também, no geral, tinha propostas equilibradas. Só que na mesma coligação dele, tinha um cara chamado Augusto Carvalho, que você colocar no Google, você vai ver que ele é um dos caras, uma das figuras mais corruptas da política daqui do Planalto Central. Que maravilha. E estava na mesma coligação, e aquela coisa, ele teve mais votos que o meu candidato. Então, eu elegi um picareta. Cara, isso é uma questão que eu acho muito complexa em relação ao Brasil e que, de certa maneira, eu gosto muito no Canadá. Porque, pegando esse exemplo que você deu, né? Digamos que a maioria acabou não elegendo, acabou desprezando, sendo desprezada em favor de um outro candidato. Na pior das hipóteses, né, você sabe quem é o partido diretamente associado ao candidato que foi eleito. Sim. Aquele candidato ele tem que estar de acordo com as diretrizes e os planos daquele partido. Daquele partido. Ele tem que estar coerente com a proposta do partido, então ele tem mais responsabilidade. Eu amo o termo em inglês, accountability. Então você pode cobrar dele a proposta. Quando você está nesse bolo, nessa ameba eleitoral do Brasil... Você não sabe nem com quem falar, cara. Você não sabe quem procurar, porque assim, ninguém sabe quem elegeu esse cara. Ver aquele embrulho. Nessa eleição brasileira, por conta de outra série de fatores, por conta de uma nova guinada ideológica, você teve uma coisa um pouquinho mais bem definida, mas mesmo assim, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, pegaram um candidato... botaram o mesmo número do candidato do filho do Bolsonaro em São Paulo, exatamente o mesmo número. O louco. E as pessoas foram para a urna votar nesse cara, que hoje, inclusive, ele aparece direto nas lives do Bolsonaro e tudo, o Hélio Negão. Ele tinha o mesmo número do Eduardo Bolsonaro. Uhum. As pessoas votaram achando que estavam votando no Eduardo Bolsonaro. Não, eles estavam votando num aleatório qualquer. Isso que só serviu para puxar voto para o resto da chapa eleitoral. Então, assim,
sabe, é coisa assim que beira entre o confuso e o desonesto. Então, nesse contexto, eu prefiro muito mais a honestidade do sistema canadense, porque eu sei claramente em quem eu estou votando, nas propostas que eu estou votando, e mesmo que o meu candidato não vença, que o candidato da oposição vença, eu posso ir lá olhar a pauta programática daquele candidato e falar, aqui, ó, cadê? Então, assim, e essa é uma coisa que eu acho que a gente não faz muito no Brasil, que eu acho que esse sistema favorece um pouco aqui, porque você conhece quem é o seu, vamos colocar entre aspas, seu vereador, o seu deputado, né? Como, por exemplo, não faz uns 3 meses atrás que eu fui jantar com o cara que é o eleito daqui do riding de onde eu moro. Então, o cara super aberto, simples e tal, você conversa. Tem uma diferença básica, assim, conceitual em cima da forma com que os candidatos se postam aqui, sabe? Sim. Porque, primeiro, eles não ganham todos os benefícios que você consegue ver de um político, por exemplo, um deputado federal no Brasil. Pois é. Eu não vou nem entrar em méritos. Vamos descer um pouco, né? Talvez um deputado estadual, assim. Ele não consegue chegar nesse estágio. E é um cara super acessível. Você sabe com quem falar. Esse é um troço que muda bastante. E se você tiver um problema, você pode ir. E essa história que a gente escuta falar, né? Que se você tiver algum problema, escreva para o seu representante. As pessoas escrevem. Não, e aí eu quero falar até uma coisa pessoal que aconteceu comigo, e assim, eu sei que eu não fui o único caso. Meu processo de imigração no ano passado emperrou. Então, aí o pessoal me deu a dica, olha, pergunta primeiro pro Ralph Goodale, que ele vai dar uma olhada lá na imigração, na RCC, e vai te responder. Aí eu não botei muita fé, porque você não tem esse hábito, né, cara? No Brasil é como você tentar uma audiência com Deus. Então, assim, a possibilidade dele te responder diretamente, ou mesmo através de um assessor, é irrisória. Então eu fui lá e me deram um modelinho de e-mail e tudo, botei o número do processo, eu queria responder se tem alguma coisa de errada. Send, here goes nothing. No dia seguinte, olha, a chefe de gabinete, pelo menos estava assinada pela chefe de gabinete do Ralph Goodale, que aí no Canadá se não me engano, ele é do Global Affairs, é a tipo, ouvidoria do país, uma mistura de ouvidoria com assuntos internacionais, me respondeu e falou, olha, seu processo foi enviado no dia tal. Falei com um agente do RCC ontem, seu status é assim, o seu criminality já passou, seu security ainda não começou, seu processo está pendente de revisão por um officer. Peço por gentileza que aguarde os 6 meses antes de entrar novamente em contato. Sincerely, fulaninha de tal, gabinete do Honorable Ralph Goodale. Porra, cara, tipo assim, eu sou um estrangeiro. O cara não sabe nem que eu sou. O cara só sabe meu nome porque bateu a informação que eu dei com cadastro. E eu fui respondido. Porra, eu sou estrangeiro. Velho, imagina quando eu for PR, imagina quando eu for citizen. Então, assim, você falou aí, você sentou com o Chandra. Com o MPP da sua riding, seria o deputado estadual aí. Fazendo, assim, o deputado provincial, vamos dizer assim, deste pedaço de Ottawa. Coisa da riding. Então, assim, qual assim, eu tô tentando me lembrar a última vez que eu consegui falar com um deputado estadual, deputado federal, fora da condição de candidato. Porque teve um aí que eu encontrei como candidato, tava lá no evento entregando panfleto pessoalmente. Foi eleito, velho. Sumiu. O cara foi pro panteão dos deuses do Olimpo e você não vê nunca mais. Então, assim, cara, isso é triste, velho.
Aí o brasileiro vai perdendo credibilidade, vai perdendo fé, vai perdendo a credibilidade no sistema democrático, na representatividade Exato. parlamentar, que é isso que eu falo para as pessoas. Poxa, entendam uma coisa. Já saímos do absolutismo há 200 anos. Assim, o presidente não vai mudar o país. O cara que vai mudar o país, vai mudar a sua vida, se chama parlamentar. Ele está no legislativo. Então, assim, se você não conseguir manter contato, não conseguir manter uma articulação com essa pessoa, você está vendido. E infelizmente o Brasil tem essa imagem do salvador da pátria, Cara, e eu te digo mais, eu aposto que pego qualquer um na rua, eu te digo que as chances dessa pessoa se lembrar em quem que ele votou para deputado são as mesmas de eu lembrar quem ganhou a Copa do Brasil em 1992. Pô, Flamengo. Como todo bom flamenguista, foi o ano do Penta. Então, assim, na verdade, foi o ano do Tetra. Foi o ano do Tetra. Peraí. Isso mesmo, foi o ano do Tetra. Peraí. Não, foi 94. Não, foi o ano do Penta do Flamengo, tá certo. O Flamengo é ex-campeão. O Penta depende de 87, mas isso é uma discussão mais complexa. Mas, enfim. Então, não tem essa questão de identidade e de proximidade. Sim, as pessoas não se lembram em quem vota, as pessoas no máximo lembram o voto pro executivo, mas não, gente, qual é a sua pauta, o que você pensa? Até porque você olhando em quem você votou, você consegue enxergar melhor a evolução da sua própria matriz política, do seu próprio compasso político. Eu olhando com quem eu votei para senador, para deputado, etc., eu enxerguei que ao longo do tempo eu comecei na esquerda hard em 98, e à medida que eu fui envelhecendo, tendo que pagar a conta e começando a ter razão na vida, eu fui vendo que o caminho melhor tende ao centro. Então meus últimos votos foram bem na centro-esquerda para centro-direita, dependendo muito do microcosmo das propostas partidárias. Não, o brasileiro não enxerga assim. Quem que você votou para distrital agora em 2018? Não sei. Quem que você votou para federal? Não sei. Não sei. Aí o cara votou lá no Luiz Miranda USA. Sabe o que é o pior? As pessoas não lembram do próprio, nem sequer do partido. Não lembro. Porque você fica naquela história. Foi o que eu falei no começo do programa. As pessoas não conseguem nem sequer se identificar com uma ideologia política. Porque o Brasil tem um outro problema sério. O sistema canadense, ele é pluripartidário? Estava olhando aqui, tem 22 partidos cadastrados, mas partidos com representação hoje tem 6. Então, 6 e um metido a besta. Assim, na verdade tem 5, tem 5 1/4. O disquete, que ele ainda tá brigando para reeleger o posto dele, mas enfim. Então, assim, o espectro político canadense é muito melhor definido. Aí você chega aqui no Brasil, você tem 37 partido pra cacete. PT, PMDB, PSDB, PSB, Democratas. Agora inventaram por conta da aspiração que teve de 2013, impeachment e tal, inventaram de tirar o partido do nome. Então virou MDB, virou Solidariedade, Avante. Avante! Cara, Avante. Olha, preste atenção no seguinte. De uma época, enquanto eu ainda acompanhava a política no Brasil, que existiam 3 partidos que eu não entendia essencialmente qual era a diferença deles, que era o PCB, o PCdoB e tinha um outro PC. Aí eu pensava, eu fui ler as siglas, Partido Comunista do Brasil, outro Partido Comunista Democrata, o outro partido, todos são comunistas. Qual a diferença desta piromba? Tipo, pois é. Você pensa...
Você não consegue encontrar uma unidade partidária. Aí você tem a Mobilização Democrática Brasileira, o partido mais clássico do Brasil, tiraram o partido também, o PMDB. Aí você tem o Partido da Social Democracia Brasileira. Você tem o Partido Progressista Social. Você tem o Partido Social Cristão. Você tem o próprio partido do presidente. O nome do partido se chama Partido Social Liberal. Caraca, bicho. Aí você pega a matriz programática do presidente, do Bolsonaro, já começa pelo nome do partido e você já começa a catar as contradições. Eu não vou nem falar da esquerda, porque, pelo amor de Deus, o outro Partido Socialismo e Liberdade, Partido dos Trabalhadores. Bom, pelo menos esse ainda tem algum sentido quando você lê. Assim, esse ainda é coerente com alguma coisa, a princípio, no papel, muito longe, porque na hora da prática você vê o quantos partidos são a mesma coisa. Então, assim, o que eles pegam são bandeiras de momento baseado na conveniência política. Mas eu acho que isso tem a ver com o que você falou, é a forma de eleição. Os partidos acabam brotando para poder favorecer coalizões para conseguir eleger alguém. Exatamente, e confundir o eleitor. Então, assim, no Canadá, você não tem a figura só tem a figura da coalizão na hora de formar governo, e ainda assim se for uma minoria, porque é aquela coisa, se eu tenho, igual a Ontário agora teve eleição, o Premier de Ontário. O Premier não precisou de coalizão, ele meteu 70 de 110 120 parlamentares lá e acabou. Ponto final. O governo é a gente não precisa de vocês. E, em compensação, teve agora a eleição em New Brunswick, são 40 cadeiras, o Partido Liberal botou exatamente 20. Então, espero que virar a noite para arrumar alguém, acho que foi um independente, para fazer um governo com 21. Ou seja, se alguém sair do partido, se alguém vira, qualquer coisa, eles voltam para a situação de minoria, para conseguir formar uma coalizão. O único momento que você vai ver isso, aí você vai ver a contaminação programática dos partidos, e ainda assim com alinhamento. Aqui é uma bagunça, velho. Aqui a moda agora é bancada temática. Não nem falo em partido, é bancada do boi, bancada da Bíblia, bancada da bala. Vamos pegar os deputados do PCdoB pro PRP, que é o Partido Regionalista de São Paulo, vocês gostam de fazer tirar o pombo com bandido, então vocês são a bancada da bala. Vocês querem... O Brasil agora tá formando... É obrigatório isso? A sua bancada tem que começar com B? Porque é bala. Porque assim, bancada BBB, boi, bala, Bíblia. Então, assim. Bunda, daqui a pouco tem a bancada da bunda também, né? Olha, não dá ideia, não, porque o Alexandre Frota é deputado. Vamos passar para frente. Vamos seguir, não vai dar ruim. Então, além de toda essa história, eu acho que uma diferença fundamental que a gente deveria falar também é em relação à grana. Porque os partidos aqui, a gente já falou, né? Que um deputado, um premier aqui, ele não ganha sequer próximo do que acontece com os parlamentares brasileiros. Nem as vantagens chegam perto disso. Mas antes disso tem a questão da grana para a eleição, a parte da grana de campanha. Então, aqui, com base na quantidade de eleitores que tem num distrito, em média, a renda calculada para os partidos fica em torno de 74 centavos por eleitor. Nossa Senhora! O que dá em torno de 28 milhões, em torno de 28 milhões, considerando os 338 setores. Né? Então, faça as contas, né? Não, aí eu tô olhando aqui, gente, aí você pegou umas contas que eu joguei no real. Hoje, então, não vou nem entrar no mérito da última eleição de 2015, na cotação de 2015, quando o CAD estava
muito mais baixa em relação ao real, uma cotação de hoje, 3,8. Todo o teto do financiamento eleitoral para toda a campanha eleitoral do Canadá não tem como passar de 557 milhões de reais. Eu acabei de abrir aqui uma planilha do TSE com o fundo eleitoral para a última eleição de 2018, que foi muito menor do que a eleição de 2014. Sim, por causa da questão de responsabilidade público. Fiscal e tal, né? E passou a ser público, porque agora é o dinheiro do contribuinte. Imagina que lindo, você já paga pouco imposto aí no Canadá, você ainda descobre que vai pagar aí mais $1 por mil para pagar, para financiar a campanha. Sim, isso aconteceu no Brasil. E aí o teto a cota foi feito um fundo, foi estabelecido pelo Congresso, e essa cota foi distribuída de acordo com a dimensão do partido. Aí você tem, eu peguei aqui o total deste fundo eleitoral, eu falei 550 milhões de reais, eu já converti na cotação atualizada. Tá. Tô com medo. 1.716.000 reais. Puta que pariu. 3 vezes mais o Brasil gastou em campanha eleitoral. Então, assim, quando você vê aí falando de Laranjal do PSL, não é o único caso, é o caso da vez. Os caras botaram um candidato que nem sabe que foi candidato. É uma mulher, um monte de mulher, porque estabeleceram que 30% dos candidatos aqui no Brasil tinham que ser mulheres. Sim. E aí, como não achavam candidatos, aí inventa de tudo. Diz que mulher não gosta de votar, que... Uma solução mulher, bem prática, né? São soluções simples para tudo. E aí eles começaram a enfiar candidata que nem soube que foi eleito. Para quê? Para poder resgatar do fundo eleitoral. É uma coisa muito louca, enquanto que no Canadá o financiamento é privado, porém limitado, porque senão vira a campanha eleitoral americana, bilhões. A campanha vai para quem gastar mais dinheiro. E ainda assim rolou umas incompetências, igual nos Estados Unidos. A Hillary gastou muito mais que o Donald Trump e rodou e morreu na praia. E tem mais, né? O mercado do lobby nos Estados Unidos é muito pesado exatamente por causa disso. Pois é. E aí eu tô olhando, se você tá assustado com 1 bilhão e 700 da campanha de 2018... Meu Deus... Eu acabei de abrir aqui a campanha de 2014, que foi a última financiada com financiamento. Ai, meu Deus. Financiamento privado. Sim. 5 bilhões de reais. Meu senhor. Mas eu vou te dar uma notícia aqui que. Você falou 1,7 bilhões, né, com toda essa questão de responsabilidades e abertura e transparência política, certo? Uhum. Eu acabei de ler aqui uma notícia do dia 2 de setembro, então uma semana atrás, dizendo que o orçamento prevê 2,5 bilhões para 2020. Então já estamos num bom caminho. E nem vai ter eleição para presidente no que vem, né? Olha só que maravilha. 2,5 bilhões para 2020. Aí deve ter eleição provincial, porque eu sei que aí é pingado também, que outra diferença com o Brasil. Aqui no Brasil intercala prefeitura e Estado federal de 2 em 2 anos. As eleições são meio irregulares justamente por causa da questão parlamentar. Nem todo parlamento... Sim. Chega até o fim do mandato por N motivos. Você entendeu que 2,5 bilhões foi do Brasil, né? Pois é, 2,5 bilhões... para 2020. 2020, que é prefeituras. Que é prefeituras. Assim, já aumentou 50%. E é financiamento público. Eu tô pagando IR. Para isso. Para você... Para o cara ficar lá fazendo campanha, pagando...
O cara ficar pagando pra o povo ligar um bot de WhatsApp, mandando... Tem essa delícia, né, cara? O Facebook agradece. Nossa, o Zuckerberg tá sorrindo. E ainda tem outra característica em termos dessa coisa de campanha eleitoral. Tem uma regulação aí no Canadá. Pesadíssima. Então, assim, você não vai ver disparo de mensagem no WhatsApp, igual foi aqui no Brasil. Aqui no Brasil, os caras configuraram um bot, fizeram um servidor de mensagem. Os caras chegaram a disparar 500 mil mensagens por dia. Você tem noção do que é isso, velho? Caraca, bicho. Então, assim, aqui teve uma investigação porque um MP teve uma campanha com um robocall, cara. Sabe o que é o robocall? O cara com a urazinha ligando para as pessoas, dizendo: vote no candidato, fulano de tal, eu amo você. O cara quase foi caçado porque ele teve uma campanha usando ura. Meu irmão. Você tá louco. Então, assim, aqui no Brasil você tem, assim... essa campanha foi muito eletrônica, assim, em 2014 já teve muita coisa do Facebook, agora em 2018 foi a questão do WhatsApp, por causa das questões, das características do WhatsApp, a capilaridade. E a adesão do brasileiro, né? A adesão do brasileiro, porque usa poucos dados e aí muito brasileiro literalmente não tem nem chip no celular. O celular do brasileiro é um iPod que fica conectado o tempo todo no Wi-Fi e acessa o Zap. Então, assim, foi uma coisa que surpreendeu os analistas. A tal ponto que as operadoras hoje estão dando minutos limitados para você falar, porque ninguém usa telefone. Exatamente. Assim, mudou muita coisa. Da forma como funcionou, surpreendeu os analistas, porque eles acharam que ia ter um peso, mas como a maior penetração de mídia ainda de mensagens, né, cara? A grande mensagem, o grande meio é TV e o rádio. Então eles não acharam que até a penetração que teve, mas não, a campanha, assim, não vou entrar no mérito, não gastamos dinheiro de campanha, porque isso é uma grande falácia, porque fazer bot desse negócio, um robôzinho rodar disso aí sai caro. Você precisa, no mínimo, de um adolescente que fica ali programando o dia inteiro. Tem uma notinha de serviço que foi pesada aqui no partido, eles gastaram coisa de perto de R$1 milhão para ficar o bot socando mensagem automática na campanha inteira. A Amazon tá feliz com isso, né? Só quero dizer isso. Tá cagando dinheiro que gastou no servidor. Sim, na verdade, a Amazon não, né? É o Zuckerberg. No WhatsApp não é dele, não é dele. Mas você acha que esses botzinhos ficaram hospedados onde, né? Eles precisavam de computador para rodar essas coisas. Então, assim, nesse sentido, até eu achei bacana as pessoas assistirem para entender essas transformações eleitorais em torno da manipulação de inteligência artificial ou nem tão inteligência, mas não muito inteligente. Tem uma série muito boa, The Great Hack. Na verdade, não é uma série, é um documentário do Netflix. No Brasil é Privacidade Hackeada. Eu assisti, que fala detalhadamente da Cambridge Analytica. Cambridge Analytics. Eu lembro desse. Cambridge Analytica, que foi... eles botaram um aplicativo no Facebook cheio de buraquinho e ele ia fazendo a engenharia social necessária para ver a eleição. Aí, embora eles tenham falado essencialmente de Brexit e eleição do Trump... Sim. Eles pegaram um outro caso de um casal diretamente atendido pela Cambridge Analytica em Trinidad e Tobago, onde uma eleição inteira foi virada usando esse tipo de engenharia social, não para fazer as pessoas votarem, mas para fazer as pessoas saírem da eleição achando que iam boicotar o pleito. Olha, rapaz. E aí o sistema lá é como brasileiro, voto ausente nulo, simplesmente não conta o que sobrou. O partido da situação que contratou o sistema deles botou uma maioria esmagadora no governo lá é parlamentarista. Então, como no Canadá. Então,
E aí eles chegam a citar muito brevemente o Brasil de 2018 também. Então tem essa preocupação no Canadá. Eu vejo que tem regulação. É claro que é extremamente difícil, velho. Como é que tu vai segurar um mundo fluido, onde a privacidade hoje é algo inexistente? Você tem que viver numa caverna. E é um troço muito mais complexo, eu acho, porque quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de um sistema que aprende com os usuários, Sim. que é capaz de fazer milhões de operações por segundo, que consegue manipular a sua opinião com base no seu comportamento. Então, às vezes, você está fazendo um negócio que você sequer tem noção que acabou sendo manipulado naquele sentido. Sim. Porque, sei lá, o sistema usa técnicas de dialética, e sim, os sistemas aprendem a usar essas coisas, começam a te sugerir alguma coisa, criar notícias falsas, né? Os sites de notícias, que é um troço... Pessoas, isso é um troço real, isso não é ficção, isso os sistemas conseguem fazer hoje em dia. Você recebe aquele negócio que foi mandado pela sua tia, que você pensa assim, você dá uma olhada e pensa, não, isso não é sério, mas puta, não pode ser sério, deixa eu abrir esse negócio. Aí você lê aquela onde você fica, putz, em um dado momento você esquece o seu lado racional e você acaba dando forward daquele negócio. E é assim que as coisas acontecem, é naquele momento que a gente está mais frágil, que é onde esses sistemas aprendem a trabalhar. E num contexto de eleição, como você afora muitos fatores primitivos, nacionalismo, sentimento nacional, seus valores fundamentais, seus princípios, sua ética, coisas como ética, como moral. Então, a racionalidade fica um pouco de lado, você fica vulnerável à manipulação. Enfim, eu já estava dizendo para muitos amigos meus, o povo acha que a Skynet vai criar robôs para matar humanos. Não, a Skynet vai criar robôs para os humanos se matarem. Exatamente. Com fake news e deepfake. Nossa, cara, isso vai ser doloroso. A gente falou muito de campanha eleitoral e agora vamos falar um pouquinho também. Deixa eu dar uma corrida só em como funciona o processo. Exatamente, né? Como votar, quais são os requisitos, etc. Pois é. Então, as eleições, né, elas acontecem, curiosamente, a cada 4 anos também, e ela é sempre na terceira segunda-feira de outubro. Né? As eleições, existem duas opções onde as eleições podem acontecer, a cada 4 anos, ou, como a gente comentou no começo do programa, quando existe um voto de desconfiança, né? Um abraço, Inglaterra, falando nisso, um grande abraço para vocês, onde existe um voto de desconfiança e que o primeiro-ministro é obrigado a convocar, ou melhor, o parlamento é obrigado a convocar uma eleição. O parlamento é dissolvido e a convocação de uma nova eleição. Tem a situação do no confidence vote, que é alguém lá do parlamento, essa é a importância de você ter uma maioria. Lá na Inglaterra quase rolou isso, teve um no confidence vote, mas a oposição não conseguiu fazer uma coalizão sólida o suficiente para, na época, a Theresa May. Mas não vai longe, não. O Johnson convocou toda essa história aí para postergar a volta do parlamento, que foi considerado ilegal e tal. Porque senão ele também ia tomar um no confidence vote. Pois mas o que aconteceu? Um monte de gente vazou do partido, inclusive o sobrinho dele. Pois é. É assim, coisa louca. E a outra situação, o próprio primeiro-ministro pode pedir para o governor-general dissolver o parlamento e convocar eleições. Convocar eleição. O primeiro-ministro do Canadá, antes do Trudeau, o Harper, miserável, é um gênio. Ele teve eleição em 2009, se eu não me engano. Então, ele ficou 17 anos? Sim. Ele ficou até 2015, eu acho que ele ficou de 2005 a 2015, alguma coisa assim. Mas eu me lembro que numa dessas eleições, foram 4 eleições, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui na Wikipedia. 2006. Ele entrou de fevereiro de 2006 a novembro de 2015. Pois é, nessa eleição ele não conseguiu maioria. Então, assim, ele foi lá segurando as pontas com coalizão, uma hora não deu conta, e aí ele teve eleição em 2009.
ele não conseguiu maioria de novo. Aí ele mexeu os pauzinhos e pediu pro Governor General, dissolve o parlamento aí. Por favor. Eu quero uma nova eleição, porque estava num momento lá que ele estava com uma moral alta. Sim. Em 2011 ele formou maioria. E foi uma maioria, assim... esmagadora. Esmagadora. Tanto que, assim, aí como o partido fez o governo sozinho, eles passaram igual um trator no parlamento. Tudo que eles queriam... passaram tudo. Então foi a aprovação. O sistema que existe hoje de ex-presidente de imigração veio lá. Eles fizeram também uma reestruturação. O povo fala muito aí de mal do Quebec agora, que matou 18 mil applications, mas na época ele matou 250 mil applications de imigração em 2012, que era todo o backlog que tinha. Daqui para frente, daqui só vale que teve para frente. Mudou as regras de PR, mudou as regras de citizenship, criou a história do second tier citizen, que pessoa que ganhasse dupla cidadania no Canadá tinha que ficar morando no Canadá. Podia perder a cidadania por discricionariedade do poder executivo. Terrorismo, pra própria, suspeita. Ainda pode, entendeu? Mas só que tem que ser uma decisão judicial, né? Do ministro da imigração até então. Para virar cidadão, tinha que morar 183 dias no Canadá, senão não contava o tempo naquele ano. Então, assim, isso ficou extremamente difícil, ainda mais num contexto do Canadá que tem muito snowbird, muita gente que foge do inverno, com razão. Foge do inverno, passa 4, 5 meses no Brasil, no México, na Flórida, qualquer lugar onde faça mais de 10 graus e volta lá para abril, pelo menos. Então, assim, a vida dessas pessoas como PR ou cidadão ficou inviável com esses processos. E isso só virou na eleição de 2015. Tanto que ficou muito impopular, o partido encolheu. Muito interessante no Canadá, essa alternância de poder é um negócio... É muito forte. Que vem a rodo. É muito difícil um PM que faz besteira, faz merda no tempo dele, foi uma coisa extremamente popular, se sustentar para a próxima eleição. O Trudeau tá rebolando muito, é uma coisa que a gente vai discutir no próximo podcast, que ele tá tendo essa dificuldade para se sustentar no poder, eleição, né, cara? Ele vai no poder, porque o povo não perdoa. A eleição de Ontário do ano passado, assim, foi a melhor significância do que é alternância de poder num povo que tem consciência eleitoral. Uhum. A Kathleen Wynne, né, que era a Premier de Ontário. A Premier de Ontário estava basicamente uma Dilma nos últimos anos, falando e fazendo asneira. E o partido dela foi de 60 cadeiras para 7. Os liberais acabaram levando uma cacete monstruoso. Assim, o partido literalmente desapareceu, porque ainda tem uma outra questão que o partido precisa de um certo número de cadeiras. Na verdade, desculpa te corrigir, são 5. Não, mas na eleição foi 7, tá? Ela perdeu ainda 2. Deu mais 2 ainda. E que ainda tem mais uma coisa: o partido precisa de um número mínimo de cadeiras para poder ter sua posição reconhecida como partido no parlamento. Exatamente. Senão, para todos os efeitos, esse parlamentar é um independente. Ele não pode querer. Tem as questões orçamentárias, certas benesses, verbas, participação em comissões, e também a questão de poder estabelecer bancada. Então, exato. Assim, o Liberal Party desapareceu como bancada literalmente em Ontário, só ficou Conservative e NDP. Então, assim, mas aqui, o que aconteceu aqui foi algo muito parecido com o que está acontecendo em muitos lugares do mundo, aconteceu inclusive no Brasil, que não foi um voto muito consciente, foi um voto de insatisfação. De insatisfação, mas eu vi outros movimentos em eleições anteriores e vira a chave, assim. Vira a chave. Essa eleição está sendo muito peculiar, porque em outras circunstâncias a chave teria virado bem rápido, e por conta de... Mas você sabe por que isso acontece? Porque aqui o pessoal não tem um político de estimação.
Isso é uma grande diferença. Isso é um grande diferencial. O pessoal tem, no máximo, partidos de estimação e, mesmo assim, é crítico. É muito crítico em relação aos muito crítico. Se o partido pisa na bola, o cara vota na oposição só de pirraça. Só vou te dar 4 anos de castigo pra você ficar aí no cantinho da vergonha e refletir ali na hora que você prometeu pra mim sustentar aquela posição na campanha e agora você ficou de mimimi. Então... Eu acho que isso é muito saudável, porque obriga com que os partidos aprendam a se reinventar. Uhum. Porque senão, cara, se você ficar só em jogatina política, em manipulação, é muito fácil você ficar no poder indeterminadamente, né? Pois é, então assim, e isso é legal, porque senão você cria situações aqui no Brasil, como a gente já teve, né, agora, recentemente, foi o PT 14 anos no federal, 14. E vocês começam a criar dinastias. Em São Paulo, pior ainda, em São Paulo, são 24 anos de PSDB. 24 anos, cara. 24 anos. Eu não preciso nem falar de algumas siglas, por exemplo, alguns nomes como Magalhães, Sarney. Esses daí já estão mais decrépitos, mas você ainda tem, por exemplo, ainda no Ceará, você tem Gereissati, Ciro Gomes, os Gomes, na realidade. No Rio você teve por muitos anos os Garotinho. Então, aqui em Brasília, você teve uma dinastia vergonhosa, que foi o Roriz. Foram 12 anos de... Na verdade, se você considerar um tapa-buraco que ele botou, foram 16 anos de governo de Roriz. E aí esse conforto que ele vai tendo vai gerando uma tendência patrimonialista, até totalitária algumas vezes, que vai corroendo a administração. Resultado, você tem situações aqui em Brasília, por exemplo, que está tudo literalmente esburacado, e chegou uma época que os servidores ficaram 2 meses sem salário e sem 13º. Meu Deus. No Rio de Janeiro tá um caos, mais absoluto caos. Ano passado o Estado passou o ano inteiro sob intervenção. Eu não gosto nem de pensar lá para visitar parente. Parecia que você estava em Darfur, no Sudão. Você andava e no sentido oposto, um caminhão cheio de soldado com fuzil. Assim, gente, a gente está falando de um país fora de estado de guerra. Não estou falando de uma Síria, de um Sudão, de um Iêmen, onde está explodindo bomba todo dia. Então, assim, aí eu entendo o pânico das pessoas, principalmente no Rio, de querer sair como se estivesse saindo de uma zona de guerra, porque a má administração política foi tamanha, criou uma situação de caos tamanha, que a pessoa está se sentindo numa zona de guerra ainda, embora isso não seja a realidade por causa de toda essa questão de má administração. É uma coisa muito ruim. Então, nesse é um amigo, né, cara? O Toguco. Não, o Toguco, ele até ia fazer o plano como eu. Ele ia ficar uns mesezinhos no Brasil, juntar um trocado, que é exatamente o que eu tô fazendo. Lá está ele na linha amarela, teve que se jogar no carro no melhor estilo 60 segundos, porque começou um tiroteio, cara. Começou um tiroteio. Assim, quantas vezes eu conversava com ele tava online, ele dizia, cara, estou deitado no chão do apartamento porque eu tô ouvindo barulho de bala, eu não sei de onde tá vindo. Tem uma coletânea da Folha, Folha, que tem desigualdade global. No episódio do Brasil, eles entrevistam um cara que mora na favela. Teve tiroteio no meio da entrevista. Que isso, rapaz, que horror. Assim, engraçado que o entrevistador e o entrevistado nem prestaram muita atenção. Assim, na verdade, o entrevistador não por falta de conhecimento. O entrevistado porque já tá acostumado, faz parte do dia a dia. Mas o cachorro dele ficou louco
louco, começou a latir desespero, porque Coitado. eu sou muito mais saudável, muito mais sensível e late, e falou, tá, tem tiroteio, vamos. Todo mundo foi pro cômodo ali, ficou no cantinho, parecendo assim que tava tendo bombardeio na favela. Cara, isso é o cara triste. faz isso com naturalidade, né? Senão vamos aqui pro banheiro. Então, assim, você vai tirando a racionalidade da pessoa, vai tirando a sensibilidade da pessoa, ela já não tem uma racionalidade, uma maturidade política, e ela vai perdendo ainda mais isso. Aí o primeiro que aparece, que bandido bom é bandido morto, direito humano para humano direito, etc., bordões, a mensagem dele começa a soar racional, porque você já está numa animalidade tão grande que a sua sobrevivência passa a ser uma pauta política. Você não pensa mais nem, por exemplo, em emprego, você pensa em eu vou acordar amanhã. Então, eu só espero que a gente não chegue ao ponto de começar a acusar uma determinada classe ou uma determinada raça ou uma determinada etnia e querer juntar o país em uma ação conjunta. Infelizmente, já temos esse discurso aqui em nível institucional. E eu espero que isso não saia das palavras, porque a história já mostrou reiteradas vezes que isso não é uma boa ideia, né? Não é uma boa ideia e não termina bem, mas enfim. Inclusive tem um estilo de bigode que nunca mais pode ser usado por ninguém, porque alguém resolveu deixar isso daí. É um símbolo budista de prosperidade, ficou associado a uma das maiores faxinas étnicas baseadas em ideologia política. Então, assim... Imagine se a gente começasse a misturar religião com política. Eu vou pular isso daí, vamos embora. Vamos embora. A gente tá falando, a gente nem falou ainda de como funciona a votação. A gente começou a falar Já fomos embora para política de novo, mas não tem como fugir muito desse negócio. Mas aí eu tô vendo aqui que interessante que você falou das 4 eleições, dissolve o parlamento, né? Isso. Que solicita a chefe de estado do Canadá, que caso o povo não saiba, é a dona Beth. Um grande beijo para você, tia Beth. Eu te amo. Rainha Elizabeth II, que espero que ainda seja por muitos anos, porque eu não gostaria de saudar o rei Charles, mas... Muito menos a rainha Priscila. Não. Enfim. Resumindo, quem pode votar aqui nesse país? Então, o voto é opcional no país, ele não é obrigatório. Ativo. Quem pode votar são cidadãos canadenses. Então, mesmo que você tenha PR, você não pode votar, você tem que ser cidadão. Você tem que ter 18 anos completos até o dia 21 de outubro. Né? Se você tiver 17, não, problema seu. E você precisa ter um comprovante de identidade e endereço. Então, esse é o seu título eleitoral, na verdade. É a sua identidade. O que me faz muito sentido, porque, afinal de contas, para que eu preciso de mais um documento para dizer que eu sou eu? Whatever. Né? Deixa de lado. Aqui no Brasil, o título de eleitor está virando cada vez mais uma formalidade. Ainda bem. Você ainda tem o título de eleitor no PSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Mas você não precisa mais do papel, do documento, o título de eleitor para votar. Você consegue votar com um documento de identidade. Aqui no Brasil, inclusive, você só precisa declarar endereço, porque eu notei aqui uma coisa interessante, você precisa comprovar endereço canadense, então comprovar endereço, então isso aqui no Brasil já é uma coisa até mais relaxada, e apesar do voto aqui ser, o voto é obrigatório, que eu acho que é uma coisa que sim, foi necessária na época da implementação, porque o Brasil tem uma cultura... assim, ainda tem uma cultura de cabresto horrível, ainda tem muito caso hoje que gente que troca por cesta básica, por carona na van pra zona eleitoral. É verdade. Assim, a pessoa no carona no domingo, o povo vai buscar no pau de arara pra ir votar. E tem uma diferença fundamental aqui, só maiores de 18 anos no dia de eleição podem votar. Aqui no Brasil você tem a questão interessante que dos 16 aos 18 anos
Você voto facultativo, né? Você pode votar, você teve uma participação decisiva na eleição a favor de todos os candidatos. Uhum. E eu entendo que é interessante você criar uma consciência eleitoral na juventude, mas eu mesmo não tenho certeza se ele ainda tem a maturidade necessária para uma decisão tão crítica. Então, ainda mais num contexto como o nosso, que não tem como é que a gente falou, que a maturidade e a consciência política não é tão bem estabelecida. Então, nesse sentido, eu tendo a concordar com o modelo canadense. Com o modelo canadense de maior de idade voltar, porque o Brasil ainda é uma contradição. Quer dizer, você não pode beber, você não pode dirigir, você não pode mandar nudes. Uma pessoa que recebe vai preso por pedofilia. Mas você pode decidir o destino da nação pelos próximos 4 anos. Olha que coisa! É muito incongruente, cara. Tem muita incongruência em algumas decisões, mas whatever. Outra coisa que é muito diferente aqui é a questão de como votar. Como eu disse, você só precisa do seu comprovante de identidade e um comprovante de endereço para poder votar. Você tem basicamente 4 formas distintas de votar. A primeira é no dia da votação, você vai lá na sua sessão eleitoral, apresenta a sua identidade ou o seu boleto, na verdade, te manda um cartão postal, que é a sua zona eleitoral, você apresenta, ele confere e você vai e preenche lá o seu voto. Uma outra coisa que não tem no Brasil, que eu acho que tem em outros países isso também existe, que é a questão do voto antecipado. Se você não puder, não tiver disponível, não quiser votar no dia da eleição, você pode ir 4 dias especificamente para poder votar, que é do dia 11 ao dia 14. Você vai num lugar não é na sua zona eleitoral, mas é num lugar indicado onde você pode. Aí você vai lá e vota. Por sinal, eu vou fazer isso esse ano, porque eu não vou estar aqui no dia da votação. A terceira forma é você ir no próprio escritório do Elections Canada, que é como se fosse o TRE ou TSE. Nosso caso é o cartório eleitoral aqui. Cartório eleitoral. Então, tem mais de 500 escritórios desses pelo Canadá. Você vai lá até o dia 15 de outubro, qualquer dia, 7 dias da semana, das 8 às 18, você pode votar. E, finalmente, a forma mais bizarra que eu conheço, que é o voto pelo correio. Que eu só fui entender como é que funciona depois que eu fui estudar sobre isso daqui, que, na verdade, não é você mandar uma cartinha e dizer voto em fulano de tal. Você tem que se inscrever online e você vai receber um ballot, o voto, para você votar. É um voto diferenciado, que você preenche e você entrega pelo correio. Então, é um voto específico. E, em paralelo, uma outra opção que você tem, se você estiver fora do país, é ir direto nos consulados. Então, você vai em consulados, eu ia até olhar aqui. Eu pensei que a única opção para quem morava no exterior é votar no correio, pelo correio. Então, você pode votar no consulado no dia da eleição. Você pode ir até o dia 15, na verdade. Até o dia 15. Então, seria como votar no Canada Office. No Canada Office. Então, porque essa é a questão paralela do Brasil, né? A gente tem que falar que, assim, a forma do voto, né? Que aí ainda é o papel. Nós votamos em papel, pessoa. E o Brasil é a urna eletrônica que já protagonizou 1 milhão de polêmicas, urna fraudada, mas quando convém, ninguém reclamou do resultado da urna agora em 2018. 2014 foi um auê, pediram auditoria e tal, que hackearam as urnas, blá, 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 blá. Já começa por aí. Então, assim, eles usam um sistema bem interessante, que é um sistema offline, justamente para evitar qualquer interceptação de dados. Antigamente, os votos eram guardados em disquetes e depois inseridos no servidor do TSE. Hoje, a própria urna é uma espécie de pendrive. A pessoa só vai lá e pluga a própria urna no sistema, né? Ou se houver muita dificuldade de locomoção, tem como fazer um clone do
Da urna e mandar, né? Da urna e mandar, e tem um equipamento, tem um recurso muito interessante da urna, que é chamada zerésima. Antes da eleição, o empresário imprime a zerésima, demonstrando que não houve registro de votos. Todos os candidatos aparecem com 0 votos na urna e 0 votos realizados. E logo após encerrar, ele lacra a urna e tira outra zerésima. Para comprovar que... Para provar que os votos estão registrados em quem foram esses votos. Fica disponível para o público. Muito bem. Quem quiser, antes da eleição, eu votei na minha zona tal, quero saber como é que foi o voto na minha zona. Ele pode tirar, ele não pode guardar ele não pode, por exemplo, pegar um PDF ou uma coisa, mas ele pode tirar uma foto. Teve muita especulação de fraude em cima disso, mas aí justamente coisas das fake news, o pessoal tirava o cabeçalho tirava uma foto, cortava o cabeçalho da zerésima que dizia ali a zona eleitoral, etc. A zona é sessão, e só pegava os votos da zerésima. Olha, ganhamos. Não teve, os votos não bateram, não sei o que. Aí quando você vai olhar, eram as zerésimas de outro lugar. De outro lugar. Então, assim, é uma bagunça. Aí o Brasil não tem voto pelo correio, mas tem... O primeiro que não tem voto antecipado é todo no dia, sempre o primeiro e o último domingo de outubro. Primeiro domingo de outubro, primeiro turno das eleições legislativas. E onde houver segundo turno... É no último domingo de outubro. Segundo turno no Brasil, se nenhum candidato tiver 50% mais um dos votos, ou se o município, no caso de eleição municipal, for menor que 200 mil habitantes. Aí a eleição é resolvida em primeiro turno, é igual ao Canadá, first past the post. Então Mas você tem a figura do voto em trânsito, que existe em 2 situações. O eleitor que estiver numa situação como a sua, fora da sua zona eleitoral, fora da sua riding, ele precisa antecipadamente avisar o TSE onde ele vai estar, e ele vai votar somente para presidente naquela zona eleitoral em trânsito. Foi o caso da Ana Clara, da minha esposa, que ela ainda está com o título registrado em Sergipe, mas mora aqui há anos. Então, assim, ela entrou com voto em trânsito no dia, a gente foi no lugar designado, eles colocam uma zona eleitoral de trânsito, normalmente uma faculdade muito grande, um lugar comercial muito grande. Você vai e dá o seu voto em trânsito, seu voto ainda conta. Tem as zonas eleitorais do exterior. Sim, que foi o meu caso, que eu tentei votar e o consulado, a embaixada perdeu meu título. Exatamente. E aí você, em compensação, o brasileiro não consegue votar em trânsito fora do país. Então, se a zona eleitoral dele for no Brasil e estiver fora do Brasil no dia da eleição, ele vai ter que fazer a outra situação que no Canadá não existe, graças a Deus, que é justificar a ausência da eleição. Eu não votei, mas eu tinha que votar. Então aí você vai ter que preencher um formulário informando seu título e dizendo eu não votei. E há de você se você não votar, porque o seu passaporte vai pros cucuia. Aí você tem que fazer a justificativa eleitoral que você pode fazer no dia da eleição, em qualquer zona eleitoral, ou você tem prazo, uma certa janela para fazer depois, para fazer essa justificativa, porque se você não justificar, você vai pagar uma multa muito pesada. Paga uma multa enorme, pesadíssima. Insana. R$4. Não paga, em algumas cidades não paga o ônibus para você chegar no lugar. Mas, tá assim, é uma coisa linda. Então assim, sabe... Sabe que tem uma outra opção para votar aqui, que não é muito divulgada, que se você tiver sem a sua identidade no dia da votação, você ainda... Se você estiver fora do seu local de votação, você tem que ter sua identidade. Se você estiver fora do seu local de votação e você quiser votar ainda assim, você pode ir, desde que você esteja acompanhado de alguém que vote naquele lugar, e aí o que vai acontecer? Você vai ter que ir lá, naquele setor, dizer, eu estou votando fora da minha zona,
Aí o cara vai dizer, tudo bem, então você vai ter que preencher este formulário, e esse formulário ele vai ser, eu esqueci qual o termo para isso. É basicamente uma autorização, e você dizendo, sim, eu sou eu, e eu me reconheço como uma pessoa em trânsito. A pessoa que foi com você tem que assinar o formulário, dizendo que sim, eu conheço a pessoa que está assinando, aí você pode votar. Uma coisa assim, uau, eu não sabia dessa, mas assim, interessante. Complexo, o voto em trânsito no Canadá é bem complexo. E ainda tem mais uma coisa para dizer, se você não justificar o seu voto, o seu registro eleitor é cancelado, você não tira passaporte. Você não assume cargo público. Se você for servidor público, você fica sem salário. Não entra em universidade. Então, assim, gente, o Brasil, você é obrigado a exercer seu direito, senão você tem sua cidadania literalmente capada. É outra incongruência, meu Deus. Então, assim, essa é uma contradição. Uma colega, uma amiga nossa, né, a Kessia, ela ficou literalmente presa no Canadá, porque o passaporte dela venceu, ela é PR, ela não justificou, e isso tem uma janela. Ela teve que esperar o início do ano para poder pagar a multa, regularizar o título e tirar um novo passaporte. Ela ficou ano de 2018 presa no país. Um abraço, Kessia. Não pode sair porque não tem passaporte. Não pode voltar porque não tem passaporte. Ai, meu Deus. Cara, é uma lindeza. Imagina você aí, canadense, lindão. Você quer ir para os Estados Unidos, atravessar a ponte. Aí você está no Brasil, foi passar férias no Rio, e por não ter votado, cancelaram o seu título eleitoral, e por isso você não pode ir lá no consulado pedir um passaporte. Pronto, você está obrigada a viver no Rio de Janeiro. Nossa. Até o fim do ano. Nossa, legal, né, Tomuco? Cara, é uma coisa. É uma delícia. Eu entendo o contexto do Brasil ter estabelecido o voto obrigatório, mas hoje ele não faz o menor sentido. Resultado, você está tendo uma apatia cada vez maior num sistema que é eleitoral que é um sistema obrigatório. As pessoas estão votando na base do foda-se, ninguém sabe quem vai votar em deputado. E mesmo para votar no presidente, a galera tá basicamente votando em Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Corinthians. É isso aí. Literalmente, o Bolsonaro ganhou muito voto por ser palmeirense. Você tá brincando, sério? Tô brincando, não, velho. O cara votou porque o palmeirense votou nele porque ele é do Palmeiras, porcão. Felipe Melo começou a fazer, ficou fazendo palanque em jogo, comemorando gol. Então, meu Deus! O Brasil, a gente brinca que tem uma futebolização da política, mas a coisa ficou literal, cara. Justamente por causa da obrigatoriedade do voto. Isso não faz sentido, velho. É nem discutível que o sistema canadense é muito mais coerente nesse sentido. Aí aqui eu tô vendo que as eleições meio-dia. Yep. Mas é meio-dia, horário de hora? Ou na verdade, os setores ficam abertos durante 12 horas, na real, né? Então, em geral, eles abrem às 9 da manhã e vão até às 9 da noite. Mas tem vezes que abre às 7 da manhã e vai até às 7 da noite. E é esse período que você tem lá para votar. A galera fica votando. Mas agora eu vou te dar um motivo para ficar orgulhoso do Brasil, que é a questão da votação em si, né? Sim. Porque no Brasil nós temos uma urna eletrônica, por sinal, preciso mandar um abraço pro meu querido amigo Diego, do Brothers Cast, que me deu o prazer de participar de um podcast onde eu entrevistei junto com ele o professor Diego Aranha, que fez toda a análise da segurança computacional da urna eletrônica. Se você estiver ouvindo o programa, assista, tá muito massa. Foi um prazer enorme conversar com ele. Mas falando em urna, a gente tem essa urna no Brasil, como você tão brilhantemente falou, explicou como é o funcionamento dela. Aqui nós temos um instrumento muito mais complexo, chama-se papel. A gente usa um papel, que é aquele velho, a gente chama de ballot, ou é a cédula de votação, onde você vai e
risca o nome do seu candidato. Você dá um xizinho ali e marca o nome do seu candidato. Você dobra no meio, só no meio, você não pode dobrar 3 vezes, você tem que dobrar no meio. No meio. No meio. Se você dobrar mais uma vez, o fiscal vai reclamar com você. Você é só no meio. E você coloca. Eu sei que ele ia anular o voto. A não ser que você queira anular o voto. E você joga dentro da urna, né? Veja que mágico, porque você tem, como o papel aceita tudo, você pode marcar quantas pessoas você quiser naquele negócio. Não quer dizer que vai ser válido, mas você pode marcar. A apuração é um troço muito avançado, né? Também é um troço extremamente complexo. A gente usa uma ferramenta chamada dedo, né? Então, a partir do momento que a urna é aberta, quer dizer, você está numa sala com auditores, um monte de gente vendo o que você está fazendo, te olhando, tem até um departamento de mídia independente que fica presente lá durante as apurações, que fica apurando o que você está fazendo. Você vai, abre a urna, pega um papel, abre e lê em voz alta tudo que está escrito ali, e a pessoa do lado vai, confere e marca mais um no outro papelzinho e você joga o papel no canto, né? Então, não tem máquina, são seres humanos, e você fica gritando um para um o que está acontecendo. O que eu acho mágico. Isso aí não... Cara, imagina eu ser o mesário dessa urna e ter que gritar. 279 vezes. CPC! Você vai lá. Justin Trudeau. Cara, não... eu ia gritar o nome do partido, velho. É mais rápido. LPC, NDP, Chega uma hora, imagina, cara, uma pessoa dessa, ela vai dormir, ela sonha repetindo o meu negócio, né? Porque enfim, então, com tudo isso feito, né, com as testemunhas ali, você com o resultado, você faz esse registro e você entrega o negócio com o registro para o oficial da sessão. Ele pega, registra aquele número e envia em um sistema mágico que, na minha cabeça, depois de olhar tudo isso, eu só consigo imaginar uma página branca onde tem uma caixa de texto, o cara coloca lá 42 Enter. Então, é só assim. Cara, é aquele planilhão de Excel do tiozão, velho. Eu não quis chegar nesse nível, mas é bem provável. E aquele resultado acaba indo parar no Elections Canada. Então, este é o único momento onde as coisas ficam digitais. Antes de tudo isso, talvez alguém tenha um Excel que está anotando o total ali, mas se não... Cara, não é possível, velho, porque eu imagino você anotar, aí o cara se perde. Lá, vamos pegar todos os votos, jogar de volta na urna. Tipo bingo, né? O cara terminou de anotar assim, ele trudou ele. Qual foi o último mês? Ele, puta que eu pariu, eu já coloquei na urna. Ele tira tudo de volta. É uma delícia. Meu Deus. Mas pelo menos você tem a apuração eletrônica que mostra. Não é de todo ruim você ter uma urna eletrônica. Não. Porque se por outro lado você tem todas as preocupações em relação à segurança, e eu sei que a urna eletrônica brasileira tem uns problemas, até porque o sistema está desatualizado dessa tipo de exposição, apesar deles por usar essa coisa offline, enfim, gente, mexemos com dados, então... Sim. Como a gente já chegou no ponto onde a gente influencia as pessoas com AIs, e a gente ainda está voltando com papel. Tem como, então, assim, sabe? Então, assim, mas aí, em compensação, a apuração é a jato. E como você vai chegando, vai espetando as urnas lá e passando os resultados, ou espetando os pendrive, porque se a urna for no Xingu e a pessoa não tiver como carregar, porque enfim, é o Brasil. No Canadá deve ter situações parecidas aí. Sim. Eu vou ter que carregar um malotão fugindo do Sasquatch. Então mas eu acho que você em minutos você apura. Isso é verdade. E assim, o resultado da eleição brasileira é conhecido em 24 horas. Pois hoje, assim, é uma coisa assustadora. Tanto que o TSE toma algumas
alguns cuidados, considerando, por exemplo, os fusos eleitorais, os fusos horários do Brasil. Isso é um avanço que eu vejo, inclusive, em vários países, inclusive o próprio Canadá. A apuração não começa antes da última zona eleitoral do país fechar. Na verdade, não é que a apuração começa, a apuração não é publicada. Não é publicada. Então, você já tem voto processado, 6, 7 horas de voto processado, volta da metade da apuração já aconteceu, mas não é publicado, porque lá a zona eleitoral do Acre, sei lá, ainda está aberta, porque as zonas eleitorais no Brasil abrem de 9 a 5. Mas a pessoa não pode fechar aquela urna antes do último eleitor que chegou votar. Então, se o cara deu volta lá na sessão eleitoral e a fila vai até 3 da manhã, ela tem que esperar todo mundo votar. Então, enquanto essa urna não for entregue no TSE, você não pode começar, publica resultado. Isso faz sentido, porque aí sai a apuração, tem transparência, o resultado sai lá na hora, aí o cara vê lá que o candidato que ele ia votar está 5% abaixo de um outro candidato que teria afinidade. Isso influencia isso influencia o eleitor. Então, ainda mais no Brasil, que tende essa coisa de manada. de votar por emoção, né, cara? Exatamente. Então, mas sabe por que eu acho que as coisas funcionam aqui? Porque, para começar, é opcional, né, o voto, não é obrigatório. Estava vendo no site do Elections Canada, na última eleição de 2015, tiveram 17 milhões e meio de votos. Se a gente dividir isso entre os 338 ridings, dá uma média de quase 52 mil votos. Agora, considere que cada riding tem várias seções. Digamos que numa cidade tenha, vamos chutar alto aqui, né? Então, 50 mil, digamos que tenha 50 ridings dentro da cidade, eu chutando alto. Né? São 250 eleitores por riding, mais ou menos. Então, dá mais ou menos... Não dá muito tempo para você computar esses votos. Então, a pessoa vai ter que ler só 250 vezes. É uma eleição de condomínio. É uma eleição de condomínio. São 300, se você pensar dessa forma, são 338 votações de condomínio gigantes. Então, assim, fica mais fácil também controlar a apuração, porque aqui no Brasil a gente está falando de um universo de 140 milhões de votos. Não, é muita gente. É muita gente. E é um país, assim como o Canadá, é um país continental, né, cara? Só que a diferença é que aqui a gente tem bem menos gente. Por exemplo, se você ficar esperando o resultado das apurações em Nunavut, não vai ser um resultado tão significativo quanto em Ontário, por exemplo. Todos os eleitores de Nunavut, todos os 977 eleitores, aí você tem lá em Ontário, em Toronto, você tem 2 milhões e 300 milhões de votos, né? Com 70 ridings que podem sozinhas decidir a eleição, que inclusive é uma coisa que a gente vai discutir no próximo podcast, que são a questão das propostas, né, cara? Como as propostas e por que os resultados da eleição, apesar do voto popular em um lado, o resultado da eleição pode virar em outro. Então, que é uma coisa que, drasticamente, assim, eu vi aqui umas projeções eleitorais que, se não forem revertidas, não adianta o Partido Conservador, que atualmente nas projeções está a maioria do voto popular, porque eles estão com muito voto popular no lugar errado. Então, é onde importa. Exatamente. Ter Ontário e principalmente Quebec, eles não estão conseguindo imputar voto, então não adianta eles terem 30, aquela história dos candidatos empatados com voto a mais. Sim. Não adianta eles terem 10, 15, 20% de voto a mais se esses votos não estão no lugar certo. Então, isso aí a gente vai... Eu acho que essa deve ser a parte mais complexa da eleição, porque você está falando em eleger... quem representa o país, no final das contas, acaba sendo o candidato a primeiro-ministro, certo?
Só que o candidato a primeiro-ministro, muitas vezes, quer dizer, não. O candidato a primeiro-ministro, ele está em um riding. Então, ele é conhecido numa cidade, ele é conhecido numa região. De repente, no caso da eleição, você está tentando eleger o partido daquela figura, daquela imagem. Então, ele está tentando representar aquilo ali, só que, tal como acontece no Brasil, também pode ter muito essa questão de identificação pessoal em relação ao cara. Você olha assim, meu Deus, esse cara é um tremendo energúmeno, o que ele está fazendo nesse debate? Né? Então, mas esse é um negócio que eu acho que a gente deveria discutir no próximo programa. Sim, quem são os caras, né, cara? Quem são, o que eles propõem, principalmente os podres, sempre tem, você tá na política, não é uma rinha de galo onde não tem santo. Vocês vão ver, vocês não perdem por esperar o que tem por aí. E assim, não perde. A gente vai falar também da matriz política canadense. Não é a política do Canadá não é aquela coisa que no Brasil que é disjuntor. Você ou é esquerda ou é direita ou é muro ou é em cima ou é embaixo. Pois você assim o Canadá é uma coisa muito mais yin e yang, muito mais misturada, onde as diferenças dos partidos estão em pequenos detalhes. Então, assim, eu vi gente falando da eleição de Ontário, o Ford vai promover a limpeza, acabar com a esquerda de Ontário, vai acabar com essa militância LGBT, blá, 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 blá. Não, this is not Canada. Então, assim... O grande questão é que, em cima de tudo isso, tem um negócio chamado Constituição, que os caras são obrigados a seguir. E respeito efetivamente, não é... Como é que a Constituição é apenas apenas um pedaço de papel que nem o Supremo Tribunal Federal tem respeitado. Imagina os políticos. Apesar de que a gente tem uma província que não ratificou essa porcaria dessa Constituição. Vamos pular de assunto, porque isso pode dar um pouco de problema. Próximo problema. Exatamente, e também isso geraria um vídeo por si só. O sonho do gaúcho em Quebec, no Brasil. Mes amis, je vous aime. Joãozinho, vamos fechar por aqui? Vamos fechar, a gente já falou muito, teologizou muito. Bastante. Bastante. Eu sei que, como no seu último podcast, você vai ter um trabalho infernal de edição agora. Eu não. Ou não, porque foi muita coisa legal, apesar do podcast ter sido estendido. A gente conseguiu levar muita coisa legal e tem mais. E não desapareçam, porque isso aqui foi só o começo. A gente deu um generalzão para vocês se situarem. O próximo programa a gente vai explicar, como o João falou, a matriz política, e também a gente vai entrar para o que interessa, é saber quem está concorrendo aqui, quem são as pessoas, o que elas representam e em que buraco nós estamos nos metendo para os próximos 4 anos. E o que o Canadá, o que esperar do Canadá para os próximos anos, dependendo de quem for ou não eleito. Ele ou quem sabe ela. Ela. Então, tudo pode acontecer nisso aqui. Temos mulher no páreo. Isso aí. E eu nunca descarto, principalmente porque ela representa um partido que está vindo de lá de trás, que ninguém acreditava. Ninguém acreditava e teve uma guinada violenta. Nunca peraí, vou citar um outro presidente. Nunca na história desse país. Nunca antes da história desse país. Nunca antes na história desse país esse partido teve tanta representatividade. Mas eu vou deixar vocês por aqui. Joãozinho, muito obrigado. Eu te espero pro próximo programa pra gente dar um cacete no que vem por aí.
E brigadão pelo seu tempo. Eu que agradeço a todos vocês. Não percam aí não perca aí o próximo podcast sobre eleições Canadá. Aqui no Jovem... Não, esse é outro podcast. Então, aqui no Canadá Agora, você escuta, aqui no Pode Deixar. Um grande abraço para todo mundo, uma excelente semana e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado.